O que aconteceu ao trabalho, à educação, à cultura, à habitação, à saúde, às famílias, às mulheres, à investigação? Quais as principais transformações no território? Tantas perguntas que podem ser feitas. 50 anos em 50 minutos. Maria José Roxo, geógrafa, é professora catedrática do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na qual desempenhou vários cargos diretivos. É coordenadora do doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e coordenadora do doutoramento em Geografia e Planeamento Regional. É, também, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Os seus tópicos de investigação são a desertificação, as catástrofes e riscos ambientais, os recursos naturais, a geomorfologia e o desenvolvimento sustentável. Participou e coordenou diversos projetos científicos nacionais e internacionais, é membro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação e Responsabilidade Científica pelo Centro de Erosão do Solo Experimental, localizado no município de Mértola. Faz parte do Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco, é membro da Academia de Ciências de Lisboa, é autora de muitos artigos e livros e em 2023 publicou um livro de divulgação para um público mais amplo com o título Desertificação em Portugal. Em 2013 foi distinguida com o prémio Drylands Champions da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. As memórias de Maria José Roxo do dia 25 de Abril são muito pessoais e continuam bastante presentes. Uma memória muito presente, porque eu morava com os meus pais, obviamente. Eu estava a estudar no Maria Amália, estava no 5º ano do Maria Amália e saí de casa à mesma hora que saía sempre, a apanhar o autocarro para ir para o Maria Amália. E isso era por volta das 7h30 da manhã, porque as aulas começavam às 8h30, uma coisa assim, ou às 9h, e saí lindamente e fui apanhar o autocarro 11, não me esqueço nunca, daqueles autocarros de 2 andares, divertidíssimos, porque eram uns autocarros mesmo interessantes. E eu gostava muito de ir para o 2º andar, logo, ou para o 1º andar do autocarro, logo na janela da frente. E a viagem correu bem até chegarmos a São Sebastião. E aí o autocarro parou. Estava imensa militares na rua, os tanques, e não deixaram passar mais o autocarro. E eu tive noção de qualquer coisa que estava a acontecer, mas não sabia muito bem o que era. E começaram a dizer, isto é uma revolução, não vamos poder sair daqui. E todas as pessoas do autocarro saíram e eu voltei a pé de São Sebastião até à Meia, a casa dos meus pais. E quando cheguei foi como se tivesse chegado assim o filho pródigo, não é? Que não tinha desaparecido. Agarraram-se a mim porque os meus pais não tiveram noção que não havia um rádio de manhã, portanto ninguém teve noção. E foi isso que me aconteceu, portanto, eu chego a São Sebastião, não passo para ir para o liceu e depois, quando chego a casa, é uma alegria porque eu volto, porque eles não sabiam de mim. E nós temos de pensar que não havia telemóveis, não havia nada como comunicar, não é? E isso foi a sensação mais incrível, foi chegar a casa. Porque ninguém estava a perceber muito bem o que é que ia acontecer. Portanto, fiz aquele caminho todo a pé para chegar a casa. E quando cheguei a casa foi aquela sensação e aí começamos a perceber tudo o que se estava a passar. Para nós, naquela altura, foi algo divertido. Foi algo que nós achámos fantástico, porque depois houve todo um período, eu diria, de loucura e de incerteza. E lembro-me que depois, na sequência,
aprendermos todas aquelas canções revolucionárias e com as amigas passamos o tempo a cantar aquelas canções revolucionárias e viver aquele período. Tive essa parte emotiva muito forte, mas eu acho que nós não tínhamos consciência, portanto, naquela altura, não tínhamos muito consciência do que era o fascismo, porque no Maria Amália essas coisas não se falavam, não é? E em casa também não, porque se dizia política não se fala. E a coisa foi assim. Portanto, eu lembro perfeitamente como é que foi o 25 de Abril para mim, onde é que eu estava, o que é que eu fiz, porque tive que fazer uma série de quilómetros para casa a pé, naquele burburinho das pessoas todas a falarem umas com as outras, não é? E quando eu cheguei, a alegria que foi dos meus pais, porque eu tinha chegado. Muitas vezes há lugares e pessoas que influenciam o nosso percurso académico e de vida. Geografia entra no meu percurso por dois aspectos importantes. Uma é que eu tinha uma enorme ligação à natureza, porque os meus pais fizeram sempre uma coisa fabulosa, que é, a partir de junho, quando acabavam as aulas, automaticamente eu e a minha irmã íamos para a Beira Baixa. Eu tinha uma avó que vivia na vila de Penamacor e tinha uma avó que... uns avós que viviam em Penamacor e uma avó que vivia na aldeia de João Pires. E depois ficávamos lá até setembro. Portanto, tínhamos ali uns meses em que os meus pais se livravam de nós, não é? Porque éramos duas, e me permitia ter um enorme contacto com a natureza, sobretudo com a avó que vivia na aldeia de João Pires. A outra na vila não é tanto, não tínhamos espaço, mas na aldeia havia agricultura, havia a burra com quem as feiras, pronto. E a minha avó passou-me um amor muito grande pela terra, pelo solo, pela natureza, por procurar água, por como é que se regava. Eu fiz isso tudo. E essa foi uma conexão muito grande com a questão natural. E a essa conexão com o natural, a minha irmã já era muito mais línguas e segue germânicas, e eu sigo as ciências. A essa conexão com a natureza juntam-se duas professoras fabulosas. Uma de geografia, que tinha a particularidade de nos encantar com as descrições e o que era a geografia, mesmo que tivesse a falar dos Estados Unidos ou das produções, porque na altura a geografia que nós aprendíamos era uma geografia, assim, eu diria, entre aspas, muito dura, que tínhamos de saber aquilo tudo. O que é que produzia o Canadá, o que é que produzia os Estados Unidos, o que é que produzia Portugal. Tínhamos um conhecimento imenso do país e das colónias. Pronto, havia aqui uma ligação muito, até diria mais, de ligação da parte da geografia física com a parte económica e social. E depois tive uma professora de ciências, uma professora fabulosa, que no meu 7º ano nos levava para o campo. Todos os meses nós tínhamos uma saída de campo, entre as quais uma que me marcou particularmente, que foi irmos procurar fósseis. E lembro-me perfeitamente de estarmos nas arribas à procura de fósseis. Então, houve aqui uma junção muito interessante entre a geografia e a geologia. E quando eu pensei, bem, o que é que vou fazer para estudar, tive muito indecisa entre geologia e geografia. Mas achei que geografia era mais atrativo do que geologia. E então inscrevo-me para o curso na Clássica, não é? Na Universidade de Lisboa. E aí foi sentir-me como peixe dentro de água. Era mesmo aquilo. E eu tinha um gosto enorme, quer pela geografia física, quer pela humana, mas depois tive professores excepcionais na geografia física. E eu disse, é mesmo isto que eu quero. Não posso deixar de referir um Bruno Ferreira,
ou Ana Paula Ramos, ou pessoas que Suzanne Dafaux, com quem comecei a trabalhar no meu segundo ano da universidade, e que me deram aquele amor pelo trabalho de campo, pela geografia física, e é aí que eu faço o meu percurso. Depois, acabo o meu curso em julho, já não me lembro muito bem, e sou convidada pela professora Raquel Soeiro de Brito e comecei a dar aulas naquele mesmo ano, isto é, 1981, e assino contrato em dezembro de 81. E, portanto, nunca mais, eu nunca tive outro emprego a não ser dar aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como estagiária e depois subindo todos os graus até chegar a professora catedrática. O Departamento de Geografia e Planeamento Regional foi criado em 1980 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, por iniciativa da professora Raquel Soeiro de Brito. Foi a primeira licenciatura em Portugal que associou a Geografia ao Planeamento Regional. Departamento muito recente, e há uma história que eu tenho que contar, porque acho que é muito clara e muito reveladora daquilo que era a forma como a professora Raquel Soeiro de Brito via um novo curso de Geografia e Planeamento Regional, porque eu venho da clássica e pede-nos a mim e ao meu colega José Ventura para fazermos um programa para a cadeira de Geografia Física, com as duas componentes, climatologia e geomorfologia. E obviamente que nós só tínhamos uma referência, que era a clássica, aquilo que nós tínhamos aprendido. E fizemos um programa tal, plasmado muito naquilo que tínhamos aprendido. E diz-nos, não, eu vou-vos enviar, vocês vão à França, vão estar com a professora Jeanne de Manjou, e quando vierem, vamos falar no programa de Geografia Física. Portanto, nós vamos os dois a Paris, vamos estar com o professor Jean de Manjou, falámos imenso com ele, tivemos com ele, e depois, quando chegamos, percebemos que tínhamos de fazer um programa de Geografia Física muito mais adaptado à questão do planeamento e ordenamento do território. E essa foi, eu diria, que o ponto fundamental para nós pensarmos de outra forma de o que era importante em termos de território e de processos naturais para as pessoas que fizessem planeamento regional. E essa foi uma visão da professora Raquel Soeiro de Brito. Visão que ela transpôs para todo o curso, não é? Porque começámos a ter SIG, quando ninguém falava em SIG, começámos a ter detecção remota, quando ninguém falava em detecção remota. Portanto, uma série de ferramentas importantíssimas, mas também uma nova maneira de olhar para a geografia. E essa, eu diria que foi o ADN que este curso começou a imprimir em todos os alunos que formava, e que era diferente. O que é que aconteceu? Os outros depois copiaram, não é? E começaram a ver que tinham que mudar. Maria José Roxo desenvolveu o seu doutoramento fazendo a ligação entre a geografia humana e a geografia física na Serra de Serpa e na Serra de Mértola. A primeira tese de doutoramento que faz uma conexão entre a parte humana de um território e a parte física de um território foi a minha, e por isso tive de ter orientadores quer de geografia física, quer de geografia humana, e a minha tese de doutoramento, que é sobre os processos antrópicos de erosão e de degradação de uma área importante, que era a Serra de Serpa e a Serra de Mértola, é uma tese que resulta precisamente desta visão de correlação entre a ocupação humana e física, as consequências da ocupação humana num território, apesar de depois eu me ter eu ter dedicado mais à questão da erosão dos solos, do ponto de vista científico, mas por essa razão eu tive
o professor Mariano Feio, que era um conhecedor muitíssimo, eu diria, talvez a pessoa que mais conhecia a geografia do Alentejo, física e também humana, e um professor de Espanha, Francisco Lopes Bermudas, que trabalhava em erosão de solos e desertificação. Eu não tinha em Portugal ninguém que trabalhasse em erosão de solos ou desertificação, não tinha, não era um tema. Erosão de solos não foi uma matéria que se tivesse falado durante toda a minha licenciatura, não é? O solo sempre teve um bocadinho à margem óbvio que falávamos em processos geomorfológicos, mas o solo não era um tema. E essas duas pessoas, e depois a professora Raquel Soeiro Brito, que tinha a componente humana. E isso fez com que a minha tese de doutoramento fosse dentro da geografia, e sendo eu geomorfóloga e sendo eu uma pessoa ligada à geografia física, tivesse estas duas componentes. Ou seja, analisar o ser humano como um agente de transformação da paisagem com consequências físicas no território. O livro Desertificação em Portugal começa com a expressão desertificação não é despovoamento. Pode ler-se logo, na página 12, que o termo desertificação foi definido em 1994, na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, para caracterizar a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, em resultado da influência de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. De uma forma simples, isso significa uma perda de fertilidade dos solos por má utilização, a que se associam condições climáticas desfavoráveis para a sua recuperação natural. Apesar da recorrente confusão e da desinformação nos meios de comunicação social, nas autarquias e em diversas entidades com responsabilidade pelo território, têm existido alguns avanços. Considero, apesar de achar que é um esforço por uma série de entidades e de pessoas em combater esta desinformação, porque desertificação não é despovoamento, como muita gente pensa. É muito mais grave a utilização do termo quando há eleições, porque é uma palavra muito forte e porque as pessoas conectam com desertos, não é? Porque é desertificação. Mas na realidade é um fenómeno complexo que, se eu tiver um território que perde as capacidades naturais de regeneração e de produção, capacidades naturais de nutrientes no solo, de vegetação, de poder ter culturas, porque o solo desapareceu, eu estou num processo de desertificação e então é óbvio que em muitas áreas do mundo, como a periferia do Sahel ou a periferia do Saara e sobretudo na região do Sahel ou em outras áreas do mundo, onde já se esgotaram águas, solos e o ecossistema ficou verdadeiramente pobre, até porque o meu orientador espanhol tinha uma frase que eu gostava muito e que eu digo muito e que eu escrevi também naquele livrinho sobre desertificação em Portugal, que é: quando o sol morre, nascem as pedras. E esta frase é brutal para as pessoas perceberem o que é no fundo, desertificação. E a desertificação nesses contextos pode levar ao despovoamento, porque as pessoas não conseguem sobreviver, não conseguem ter agricultura, não conseguem ter gado, e as pessoas têm que... Mas eu também posso ter despovoamento sem ter nada a ver com desertificação, que é o caso de uma guerra, ou de um conflito, ou de uma catástrofe ecológica, não é? Como foi Chernobyl, ou como foi o vazamento de resíduos em determinadas áreas, e as pessoas têm que sair, pronto, não há. Então, isso é despovoamento. E aquilo que nós assistimos na parte interior do país, temos sempre estes dois lados, não é? O litoral e o interior, quando no fundo nós todos estamos no litoral da Península Ibérica. Essa é uma realidade, mas nós fazemos esta diferenciação. Se as pessoas saem daquelas áreas,
Não é porque o ecossistema esteja num ponto crítico. Há algumas áreas, sim, temos ecossistemas em pontos críticos. Mas eu preciso das pessoas lá para me ajudar a recuperar. As pessoas saem porque não têm oportunidades de emprego. Não têm oportunidades de criar uma vida estável. Não têm saúde, não têm os hospitais, não é que as pessoas não têm saúde, as pessoas têm saúde, queriam ter equipamentos de saúde, ou equipamentos escolares, ou apoio, não é? E em muitas áreas do território isso não acontece. Porque, no fundo, as pessoas até queriam ficar. Mas há estes déficits. E então, isso é complicado. Então, em Portugal, eu tenho desertificação, e tenho, que é a degradação dos ecossistemas, degradação dos cobertos vegetais, dos solos, da água como recurso. Os recursos hídricos começam a estar dilapidados, degradados, mas o grande movimento, eu diria, de pessoas para o litoral tem mais a ver com condições socioeconómicas. E mesmo em áreas degradadas, como eu disse anteriormente, eu gostava que as pessoas estivessem para ajudar a fazer a recuperação. Porque nada está perdido. Não vem aí o deserto, como muita gente diz. O trabalho de campo permite-me dizer, e desafio quem a vir para o campo comigo, que a natureza tem uma capacidade brutal de se regenerar. E há sítios onde eu achava que não ia acontecer nada, e está a acontecer tudo. Portanto, nós temos muito a aprender com a natureza, e esta confusão entre desertificação e despovoamento só traz um problema grave, que é implementação no terreno de ações de adaptação e de mitigação. Porque as pessoas não sabem do que é que eu estou falando. E isso é complexo nesse ponto. E por isso preciso que os decisores políticos percebam, preciso que as pessoas que vivem nas áreas afetadas percebam, mas também preciso que o cidadão comum perceba para terem atenção a um fenómeno que nós começámos a falar em 1990 e que tem um grave problema, que é a desertificação, a crise de biodiversidade e a mudança climática. São 3 fenómenos que se retroalimentam. Portanto, se eu aumento a desertificação, estou a aumentar a perda de biodiversidade e estou a aumentar os efeitos da mudança climática. Portanto, eu ando aqui num ciclo vicioso. Se eu combater a desertificação, estou a aumentar biodiversidade é mais sequestro de carbono, é mitigar a mudança climática. E é este sistema que as pessoas têm de perceber. Se eu abandono não quer saber. Não quer saber da perda de biodiversidade ou não quer saber da desertificação, mas vamos pensar que não quer saber nada. O que é desertificação? Não me interessa, isso não dá votos, combater a desertificação. Ok, então estamos a perder a biodiversidade e estamos a aumentar as consequências da mudança climática. Não faltam notícias nos jornais e artigos científicos sobre as consequências das plantações intensivas. Estufas de frutos vermelhos, olival intensivo, plantações de abacates vão se estendendo pelo país, gerando lucro e agravando as condições físicas do território e as desigualdades socioeconómicas dos seus trabalhadores. Complicado, porque nós não aprendemos nada, eu costumo dizer isso muitas vezes, mesmo aos políticos. Não aprendemos nada porque quando eu comecei a estudar a Serra de Serpa de Mértola, toda a gente me dizia isto é consequência da degradação dos solos, é consequência da campanha de trigo. Isto foi tudo problema do Estado Novo. Não foi um problema do Estado Novo, já era um problema anterior. Mas mesmo vamos pensar que era um problema do Estado Novo, era uma monocultura. E o que é que se está a fazer agora? Está-se a fazer precisamente numa área grande do país e que está a avançar de sul para norte,
monoculturas, de culturas perenes, já não é uma cultura de sequeiro, é uma cultura perene, que está lá no território, está a gastar água, está a contaminar solos, está a fazer erosão, mas pergunta, então não aprendemos nada? Então, criticavam o Estado Novo por causa da monocultura que foi de norte a sul, e agora estamos a ter uma monocultura que vai de sul para norte, sobretudo na área interior. Mas basta ir aqui fazer a autoestrada de Lisboa para o Porto, passar pela área de Santarém e perceber que até ali eu tenho olival intensivo, amendoal intensivo. Não é? Já não estou no interior, eu estou no litoral. E esta maneira de permitir que as culturas invadam um país, que a forma como nós gerimos o território tenha esta propagação, não pode acontecer. Não é uma maneira de fazer uma gestão estratégica de nenhum território. Nós precisamos de uma zonagem do país agroecológica. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer ali? Portanto, nós não aprendemos nada com o passado e devíamos. Devíamos, porque os erros do passado são fundamentais para a pessoa não os cometer novamente. Mas estamos sempre a cometer. E depois temos um grave problema que é inércia. Não se trata das coisas, não é? Temos problemas com a água, quer dizer, está tudo. Há uma seca, fica tudo histérico, fica tudo a dizer é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, não. Mas depois a pessoa diz: o que é que fizeram? O que é que têm feito? Não é? Isso dá para pensar. Portanto, cometer erros do passado tem sido quase uma realidade. E as culturas intensivas são, eu diria que as culturas intensivas, na maneira como estão a ser feitas, são um fator de perda de coesão territorial. Porque eu tenho áreas do país que têm bons solos. E vou ser muito concreta. Toda a área de Ferreira do Alentejo, toda a área de Beja, que tem solos de boa qualidade, e que agora tem água do Alqueva, é aquilo a que eu designo do Alentejo rico. Mas o Alentejo não é só isso. O Alentejo é um Alentejo rico, depois tem todo um Alentejo pobre, e depois tem um Algarve que tem outra capacidade económica que é o turismo. E as culturas também intensivas, não é? E no meio deste Alentejo rico e deste Algarve, eu tenho um Alentejo pobre, de solos pobres e que não tem água. Depois tenho lá no litoral aquele Alentejo de culturas brutalmente intensivas, a gastar águas subterrâneas, a fazer com que cunhas de água salgada do mar entrem, não é? Para compensar a água que estão a tirar. Trabalho que nós sabemos de que tipo, a contaminar os solos, a contaminar os aquíferos, não é? E dentro de áreas protegidas. Alguma coisa está mal neste país. E o que é que está mal neste país? Ordenamento do território, sobreposição de figuras e de planos, e depois ninguém percebe muito bem. E depois é toda aquela parte que eu acho que somos muito bons, que é a procurar onde é que estão eu diria, os buracos negros e onde eu posso atuar, porque não se sabe muito bem. Um exemplo concreto. Nós temos em Portugal registados 200 mil furos para extração de água subterrânea. Registados. Agora, quando eu ando no campo, eu encontro outros. Não é? Eu pessoalmente acho que nós temos em Portugal o dobro de furos, mas muitos deles são clandestinos. Não é? Portanto, e a água é privada. E, portanto, estamos no país que temos. Ao longo dos anos, muito aconteceu no país, ao nível do desenvolvimento e das melhorias das condições de vida da população.
Mas será que nestes aspectos do ordenamento do território estamos a falar de um Estado falhado? É, em parte é. Em parte é por uma razão. O Estado tinha por obrigação duas coisas. Uma é saber o que tem. E saber o que tem é saber verdadeiramente que recursos tem. O que é que temos de águas subterrâneas? O que é que temos de gasto de águas superficiais? Ter uma monitorização concreta dos seus recursos. As cartas de capacidade de uso de solos serem atualizadas, cartas de solos que ainda não existem serem feitas, ter uma noção concreta daquilo que é as suas propriedades e como geri-las, porque o Estado tem que dar o exemplo. E isso, penso nas matas do Estado e nos incêndios. Portanto, aqui, o Estado tem que dar exemplo. O Estado tem que monitorizar. O Estado tem que saber o que tem para gerir o que tem. Mas, sobretudo, para dar exemplo. Porque eu não posso estar a exigir a um particular aquilo que eu próprio não faço. E eu, mas o senhor também não faz, o Estado também não faz, porquê que eu tenho que fazer? Então, eu não limpo os aceiros e tenho uma coima grande. Mas o Estado não limpou e não lhe acontece nada. Portanto, há duas coisas importantes. O Estado tem que dar o exemplo, o Estado tem que monitorizar e o Estado tem por obrigação uma coisa crucial: ter um plano estratégico para o país. E esse plano estratégico tem que dizer: ok, nós somos muito bons e é muito importante para o país termos floresta plantada. Quais são os sítios onde eu posso pôr floresta plantada? Nos solos pobres, onde eu não tenho outras capacidades. Onde é que posso pôr energias renováveis? Nos solos pobres, porque aí não vou retirar mais nada. Portanto, esta visão estratégica implica uma coisa que os políticos não têm, que é conhecimento do território. Venham para o campo. Venham ver quais são as consequências das políticas públicas que criam. Muitas delas são necessidade de transpor diretivas comunitárias. Mas eu não posso transpor uma diretiva comunitária igual do norte ao sul, porque o território é diferente. Então, venham para o campo, venham ver as consequências, pensem, que eu acho que é o maior déficit neste momento da sociedade atual, é pensar. Não se pensa. Está tudo à distância de um clique num telemóvel, ou no iPad, ou no que é que seja. É um clique. É um touch. E aparece toda a informação. E nem se pensa se a informação é verdadeira ou se é falsa. Consome-se. E então, como eu tenho um déficit de pensamento e como eu tenho um déficit de conhecimento do território, só pode dar asneira. E é isso que nós temos no território. São asneiras sucessivas de falta de ordenamento, de falta de planeamento e falta de visão estratégica. A isto junta-se uma coisa brutal: inércia. E a inércia é nada se faz. A questão da água. Isso é um problema. Então, mas como é que... Pois é, o desperdício nas redes e isto e aquilo. O que é que estão a fazer? O que é que se melhorou? Quem está a utilizar águas residuais? Como é? Como é que estão a utilizar o... Pronto, assim, o cidadão comum precisa de informação, boa informação, e precisa de informação que o incentive. E isso não acontece. Esse é um dos graves problemas. Porquê que eu vou poupar água, não é? Se gasta água brutal a lavar ruas e... Ok, então, não. O Estado tem que dar exemplo. As autarquias têm que dar exemplo. As autarquias têm que ser
mais proativas e muito mais eficazes na gestão dos recursos naturais, seja na cidade, seja no meio rural. Mas têm que ser ativos, não? Têm que dar exemplos. Se a Câmara fizer, ou se o Estado fizer, as outras pessoas dizem, realmente temos aqui um bom exemplo, vamos seguir. Mas isso não acontece. Ou raramente acontece. Porque também temos bons casos, não é? Mas eles diluem-se porque não há boa comunicação, ou porque não são replicáveis, ou porque nem são desconhecidos. Ao longo dos últimos 50 anos tem sido feita muita investigação, tanto a nível nacional como internacional, aumentando o conhecimento nestas temáticas e transpondo para políticas públicas. Contudo, o tempo do financiamento da investigação é curto e o tempo dos processos naturais é longo e muito mais demorado. Eu acho que a investigação está a evoluir cada vez mais no sentido de estar mais ligada à sociedade, de obter cada vez mais informação para a formulação de políticas públicas ou para transpor esse conhecimento para a sociedade. E isso é o que nós estamos a fazer no Baixo Alentejo, tendo por centro, eu diria por âncora, o Centro Experimental de Solos de Valformoso, da herdade de Valformoso. Portanto, o nosso objetivo é ter informação que podemos transmitir e que podemos utilizar para os agricultores, para os decisores. E acho que isso acontece em muitos campos da ciência. Qual é o problema? O problema é sempre o mesmo, que é o financiamento. Eu tenho um projeto de 1 ano, instala-se uma série de coisas no campo. E depois? Como é que se consegue manter a experimentação ou a obtenção de dados? Muitas vezes é por amor à camisola. Não é porque haja um financiamento para o fazer. No caso dos fenómenos naturais, um projeto de 3 anos. Em 3 anos, eu não vejo nada acontecer. A natureza é muito mais lenta. Os processos naturais são muito mais demorados. Portanto, se eu quero dados, eu preciso ter 10 anos, eu preciso ter 15 anos. E aí eu digo, isto é assim. Agora, com 3 anos de dados, eu não vou dizer a ninguém que isto vai ser assim. Ou que a tendência é esta. Porque é pouquíssima informação. E houve aqui, em termos de investigação, sempre uma falta de visão para a investigação experimental. No passado, o próprio Estado tinha muita investigação experimental, deixou de ter, e as universidades tentam ter, mas a investigação experimental é uma investigação cara, porque é uma investigação que necessita de instrumentos precisos, que necessita de muitas idas ao campo para recolher a informação, não é? E é uma investigação completamente diferente de um senhor que está num gabinete e que escreve não sei quantos papers de conceitos e de revisões de bibliografia, que já ninguém pode com isso, não é? Quer dizer, é sempre o mesmo. Andamos a escrever uns para os outros, em ciclo, e isto não chega lá fora às pessoas. Portanto, andamos a escrever uns para os outros. E isso é que é importante, porque isso é que dá métricas. Tenho não sei quantas citações, tenho não sei quantos, publiquei em não sei quantas revistas. Isso não é nada para a sociedade. Mas há um momento em que isto tem que ser dito claramente. Andamos a escrever uns para os outros. Não é uma investigação que seja útil, eficaz, eficiente e aquilo que a sociedade necessita no momento. E nós precisamos de investigação aplicada, experimental, porque o momento é de crise. É de crise de biodiversidade, que é tão grave quanto a mudança climática. E que as pessoas, não é? Mas a quantidade de espécies que se perdem, a quantidade de implicações que isso tem na dinâmica dos ecossistemas, é brutal. Mas ninguém está interessado nessa história, não é? Nem ninguém está interessado em saber quanto é que consome um abacate no Algarve para o ter na sua mesa. E este conceito de tudo nos chega
Mas nós não sabemos qual é o processo porque nos chega, não é? E quando falo nos abacates, podia falar de outras coisas, de outros produtos que vêm e que têm uma pegada ecológica imensa. Mas que as pessoas não, não é? As pessoas não percebem o que é estar a comer morangos no Natal. Se percebessem, não é? Tinham noção de que aquilo que era lógico e aquilo que será lógico no futuro é consumir os produtos consoante as estações do ano. E, mais, não é só consumir, é tirar da sua cabeça uma palavra que me irrita já muitíssimo, que é: eu posso fazer tudo porque é reciclável. Não! Eu não posso fazer tudo porque é reciclável, porque reciclar implica energia, implica recursos, implica que estou a transformar uma coisa. Ok, estou a minimizar. Não, a palavra correta para o futuro é reduzir. Eu não preciso comprar isto. Vou a uma loja e digo: preciso mesmo? Não, não preciso. Preciso comprar 5 quilos de batatas? Não, não preciso, porque elas vão apodrecer. Então compro 1 quilo. Preciso mesmo de comer todos os dias abacate? O abacate nunca esteve na dieta mediterrânica e as pessoas eram felizes e tinham saúde, então como é que é? Não é? Porque no dia em que vier alguém e diga cientificamente que o azeite, que agora é milagroso, tem N vantagens e é verdade, não vou discutir isso. Mas se houver alguém que um dia deste descubra que o azeite faz mal a isto ou aquilo, as pessoas vão deixar de consumir azeite. Então, eu quero ver o que é que se faz a tudo isto, a todas estas plantações, a tudo isso. O que é que eu quero dizer com isto? Que aquilo que controla o uso do solo, aquilo que controla a extratividade dos recursos mundiais no mundo e em Portugal, isso é uma coisa, chama-se mercado. E este mercado só existe porque existem consumidores para este mercado, para estas tendências de mercado, não é? E é muito importante que as novas gerações, mesmo a partir do infantário, percebam que tudo aquilo que nos chega e tudo aquilo que aparece num supermercado tem uma coisa que é uma pegada ecológica. E quanto mais produzir no país, menor será a pegada ecológica. E não é necessário ter montanhas de coisas, não é? E esta é uma transição que tem que ser feita. E eu penso muito nas crianças. Como é que as crianças hão de ter uma educação na base de vamos reduzir, quando no Natal são inundadas de brinquedos, de coisas supérfluas, não é? Mas que toda a gente inunda as crianças para não falar nos adultos. Mas pronto, há aqui uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. Completamente. Perante todas estas alterações e constrangimentos, os desassossegos são muitos. Desassossega-me o facto das pessoas não terem percebido ainda, por muito que seja visível, que o clima está a mudar. Desassossega-me imenso. Apesar de todos as pessoas terem noção. E desassossega-me o facto das pessoas não perceberem não só que está a mudar, ou melhor, eu acho que elas se percebem, mas que não pensam nas consequências que isso pode ter. Um exemplo concreto. Tivemos um período brutal de secas, não é? Tivemos sucessivas secas. Começou a chover. Os deuses foram benéficos connosco. Começou a chover. E durante umas semanas choveu. E aquilo que eu ouvia nos cafés, no comboio, era sempre a mesma frase. Chatice, não para de chover. Este tempo é horrível. Uma pessoa não sabe o que é que há de vestir. E eu ficava completamente a pensar: o que é isto?
Então esta gente não percebe que precisamos de água. Mesmo para as cidades, eu preciso de água. Água lava. Água limpa uma cidade subterrânea. Não é? E não percebem qual é a consequência. Não é? Quando é que vão perceber? Quando não tiverem água na torneira. E aí vão, uau! Portanto, o meu desassossego tem a ver com a percepção que as pessoas têm de fenómenos naturais e a maneira como as pessoas lidam com a utilização de recursos e o consumo desenfreado. Talvez seja essa a conexão entre clima, dinâmica e o consumo das sociedades. Isso desassossega-me muito, desassossega-me a diferenciação mundial entre quem tem muito e quem não tem nada, e acho que isso é problemático e é cada vez mais notório, apesar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Há cada vez mais clivagens, não é? Entre o mundo desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento. Não falar nas guerras, mas isso é outro contexto. Mas desassossega-me essa déficit de pensar o futuro das pessoas. É o imediato. E é isso que eu tento incutir nos meus alunos, é pensar em futuro. O presente é instantâneo, o futuro está aí. Portanto, vamos lá pensar de uma maneira muito mais integrada a gestão dos recursos e o que é que vocês querem para o futuro. Essa é a minha missão. 50 anos em 50 minutos é um podcast original do Six Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, numa série de 12 episódios. Eu sou a Ana Estevães, responsável pela ideia original, investigação, produção e escrita. A banda sonora original tem a assinatura do Guilherme Caligari, tal como a edição de som e a sonoplastia. A Marina Silva Ferreira está no apoio à produção desta série e o Frederico Águas fez o trabalho de consultoria. A imagem gráfica é de João Gonçalves. Esta entrevista realizou-se no dia 29 de maio de 2024 no gabinete de Maria José Roxo, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este episódio teve como fontes de informação o site do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, artigos de imprensa e o livro de certificação em Portugal, editado em 2023 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto UIDB 04647 de 2020, do Six Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa.